BTTS no CS, provavelmente você está fazendo errado. E eu vou te explicar hoje a forma certa que eu faço o BTTS no CS. Fica por aí. Vamos lá então, pessoal. BTTS no CS. O que é BTTS, né? Para começo de conversa, vamos tentar explicar um pouquinho aí. Vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, o que significa BTS? Tá? BTTS é uma sigla em inglês para ambas marcas. Nada mais é do que o mercado de ambas marcas, tá bom? BTTS no CS. O que isso quer dizer? Que a gente usa o mesmo princípio do ambas marcam no Correct Score. Tá? CS, então, é Correct Score. Alguns até confundem, me perguntaram, cara, tu trabalha agora com Counter-Strike? Não, cara, é CS, é Correct Score, tá bom? Então, só para ficar bem claro isso. Por que eu disse que algumas pessoas estão fazendo de forma errada esse BTTS? Porque alguns estão trabalhando no Lei 1 a 0 e Lei 0. Não significa que seja uma estratégia errada ou que você não vá ser lucrativo trabalhando 1 a 0 e Lei 0 a 1, ok? Não é isso. Se você está trabalhando desse jeito, tem estratégia, sabe os riscos que você vai correr, perfeito. Mas você não pode confundir o BTTS que eu trabalho desse aqui. É diferente, Christian, mas não é no CS também? Não é a mesma coisa? Não é o mesmo princípio? Não é. Os riscos são diferentes, tá? Então, uma coisa é eu trabalhar lá no BTTS, no mercado de ambas marcas. Eu vou te mostrar aqui o que isso significa, tá? Eu tô aqui com o mercado aberto, vou abrir qualquer jogo aqui, tá? Pode ser o jogo de Bolonha e Inter de Milão, tá bom? Então aqui nós temos vários mercados. Então nós temos o resultado final, nós temos o Correct Score, que a gente carinhosamente chama de CS, tá? E aqui nós temos o mercado de ambas marcas, que é o BTTS, tá bom? Então assim, se eu vir trabalhar aqui neste mercado, né, e entrar ou back sim ou lei não, eu estou trabalhando BTTS sim, tá? Aqui existe o BTTS sim e o BTTS não, tá bom? O que precisa acontecer para eu lucrar? Eu preciso que esse jogo termine gol para os dois lados. Se esse jogo terminar 0 a 0, eu tenho head. Se esse jogo terminar 1 a 0, eu tenho head. Se esse jogo terminar 0 a 1, eu tenho head. Eu só vou terminar positivo e lucrativo se acontecer gol para os dois lados. E é por isso que essa odd ou essa entrada tá te pagando 70%, tá? Então assim, vai te pagar bastante, mas há um risco maior, porque você vai necessariamente precisar de 2 gols. Você precisa de 2 gols e que seja 2 gols para os dois lados, tá bom? Então assim, é uma estratégia bem mais arriscada que em contrapartida vai estar te pagando bem, ok? Tá entendido isso? Show de bola. Quando a gente vem para o mercado do Correct Score, tá? Algumas pessoas estão trabalhando de forma simultânea o 0 a 1 e o 1 a 0. Então aqui está pagando aproximadamente 10%, tá? O 0 a 1 está pagando 10% e o 1 a 0 está pagando em torno de 7%. Então aqui nessa posição eu vou lucrar 17%, bem diferente daqueles 70% que a gente tem aqui no ambas marcas, tá? Aqui a minha entrada vai render 70% de lucro, mas há o risco que eu já expliquei. Aqui vai estar me pagando em torno de 16 a 17%, ok? Qual é o risco que eu tenho aqui? O risco é a gente ter menos gols, tá? Então, assim, esse jogo necessariamente vai ter que ter mais gols. Ele é obrigado a ter 2 gols, certo? Por quê? Porque se esse jogo terminar 1 a 0, eu vou ter head. Se esse jogo terminar 0 a 1, eu vou ter head. Eu só vou ter lucro se acontecer mais do que 1 gol na partida, ou não acontecer nenhum. Mas a questão de não acontecer nenhum exige um cuidado muito grande. Imagina você levar esse jogo 0 a 0 até o minuto 70, provavelmente você vai estar em head, porque a probabilidade de acontecer 0 a 1 a 0 vai ser grande, tá? E aí, um gol que acontece, você já está em head. Então, o controle é muito mais difícil. Mesma coisa se esse jogo estiver 1 a 0, né, até os 70 minutos, ou 0 a 1, ok? Então, é um risco maior, porém, você ganha também um pouco mais, tá? Então, vamos na escala de risco versus benefício versus o lucro, tá? Ambas marcam. Vamos escrever aqui para a gente não esquecer, certo, pessoal? Então aqui, o Lei 1 a 0 e o mercado de ambas marcam, ele vai te pagar 70%. Porém,
você necessariamente precisa de gol para os dois lados, tá? Não adianta só um time ganhar de 5-0, não vai mudar nada, tá? O lei 1-0 e lei 0-1 vai te pagar 17%, porém também você vai precisar de um jogo com mais gols, tá? Porque senão, se terminar 1-0-1, você vai estar em red, tá bom? E agora nós vamos pro nosso mercado, pro placar, que então eu trabalho o BTTS no CS. Nesse jogo, pessoal, em específico, do Bolonha contra a Inter de Milão já campeão, Bolonha já não briga também por mais nada, é um jogo bem protocolar, tá? O que o mercado tá nos precificando aqui? Olha só, o 0-3 está nos pagando aproximadamente 3,5%, tá? E o 3-0 está nos pagando 1,5%. A gente vai colocar ali 5%, é o que eu tô lucrando. Pô, Christian, mas vale a pena, cara? Olha só, né? Vamos botar aqui, ó, 5% que vai me pagar, tá? Paga 5%. Pô, cara, o ambas marcam paga 70%. Show de bola, é isso que eu gostaria. Ok, mas você já reparou os riscos que você vai ter? O lei 1-0 e lei 0-1, ele paga 17%. Ok, o risco já diminuiu bastante em relação ao ambas marcam. E paga bem ainda, 17%. É uma boa entrada. Mas, e se esse jogo terminar com poucos gols? Você já viu quantas vezes isso acontece? Então há um risco maior. Porém, quando a gente vem pro lei 3-0 e o lei 0-3, ele vai me pagar só 5%. Mas olha o tanto de coisa que tem que acontecer para que eu tenha red, tá? Eu só vou ter red se esse jogo terminar 3-0 ou 0-3. Então, 0-0, 1-0, 2-2 e aí vai, tá? Todos esses placares eu tenho green, tá? Eu só vou ter red no 3-0 e 0-3. Com isso, pessoal, eu vou lucrar 5%. Tá? É bem abaixo do ambas marcam de fato e do lei 1-0 e 0-1. Mas aqui está em jogo uma coisa extremamente importante que você que está assistindo aí tem que levar em consideração quando você escolhe uma estratégia para você operar. O risco versus a recompensa. Eu, Christian, sou uma pessoa que prezo muito mais pela preservação do capital do que pelo lucro. Desde que eu comecei a trabalhar no Correct Score, eu passei a enxergar muito mais o que o red me causa do que o green. Porque o green, ele acontece muitas vezes e eu não me preocupo com isso. É uma coisa natural, porque eu trabalho a favor da probabilidade. O problema é o red. Então, nas estratégias que hoje eu trabalho como principais estratégias, são todas estratégias que me dão uma segurança muito grande. Eu preciso ter segurança nas minhas operações. Por isso que eu gosto muito do 1-3, né? Do BTTS no CS, entre outras que seguem esse mesmo caminho. Pode ser que você que está assistindo aí não tenha essa característica, que você goste de entradas mais arriscadas, que você goste de investir um pouco menos e ganhar mais nas suas operações, porém com uma assertividade menor. Então assim, pessoal, para você escolher uma estratégia, tá? Que você vai trabalhar, você precisa ter 3 pilares fundamentais, tá? 3 perguntas você precisa responder: quanto custa, quanto paga e quanto acerta, tá? Porque fazendo isso, você vai entender o quanto o mercado ele é justo, tá? Quanto o mercado é justo. Porque assim, não vai existir uma estratégia que vai te pagar muito, vai te custar pouco e vai acertar muito. Não existe, porque senão não ia existir nem mercado. Então, o normal das estratégias é custar pouco, pagar pouco e acertar muito. Ou ao contrário, custa mais, mas acerta menos. Certo? Eu não estou dizendo que essa segunda opção não é lucrativa. Eu estou dizendo que você vai ter que conviver mais com o red, porque ela vai acertar menos. Então o seu investimento vai ser menor, a sua assertividade vai ser menor, mas quando você acerta, você vai receber mais. Tá? Ficou claro isso, pessoal? Tá? Tem que ficar claro para você essa relação. Por que que eu escolhi então trabalhar o lei 3-0 e o lei 0-3, que me paga só 5%? Porque eu acerto muito, ele me custa pouco e, consequentemente, ele paga pouco, tá? Mas eu tenho aqui, e o que mais me sobressai é isso: eu acerto bastante e me custa pouco, tá? Então, mesmo que eu invista um valor maior monetário, tá? Eu tenho um controle maior, porque me custa pouco. Quando eu ganho um red, né? Que eu tenho que fechar uma posição lá no 2-0 ou no 0-2, tá? Eu vou ter ali aproximadamente 20%
de head, 20, 25% algumas vezes. Essa relação, ela é 5-1, tá? Mais ou menos, tá? Então, assim, é uma relação bem tranquila, porque eu acerto nessa estratégia mais de 95%, tá? Então, eu tendo o controle do head, né, em torno de 25%, vai me dar uma sustentação para que eu possa estar executando essa estratégia, tá bom? Eu não vou entrar em explicações de ambas marcam e de lei 1-0, 0-1, porque eu não trabalho essas estratégias, tá? Então eu não vou te dizer como que é, qual é o risco, não, é só quis fazer uma comparação aqui do que é o ambas marcam, do que é o lei 1-0 e 0-1, mas eu trabalho nesse aqui, tá? E aí eu vou te mostrar rapidamente aqui como que eu separo os jogos e como que funciona a operação na prática, tá bom? Fica aí. Bom, aqui eu estou com o Look 4.0, tá? É a principal ferramenta que nós temos aqui para selecionar os jogos. E como que eu escolho esses jogos para trabalhar BTTS? Eu venho aqui no filtro pronto, que a gente já tem um filtro pronto de ambas marcam, seleciono esse filtro e naturalmente ele já vai me trazer pronto jogos que têm uma probabilidade muito alta de acontecer o BTTS. Isso ele analisa o mercado, logicamente, mas analisa também a quantidade de gols marcados, de gols sofridos dessas equipes, a condição casa e fora, e analisa também as ocorrências, a quantidade de vezes que aconteceu esse 0-3 e 3-0. Então, nesse filtro, ele já me traz, olha, esses jogos aqui têm uma probabilidade muito grande de acontecer o 3-0, de não acontecer no caso, né, e o 0-3, e de acontecer gol para os dois lados. E é isso que a gente busca, porque alguns vão me perguntar, tá, Cristian, mas, cara, não é melhor pegar jogo under? Não é melhor pegar um jogo que não tenha tendência de acontecer gols? Não, porque aí o mercado ele vai estar muito justo, muito justo. Essa odd vai estar muito alta, porque o próprio mercado não está acreditando em gols. Então eu preciso buscar um jogo que tenha uma probabilidade de acontecer gol para os dois lados e que o mercado esteja esperando gols. Porque assim, embora o risco seja um pouco maior, né, eu tenho, dentro dessa ideia, a probabilidade muito a meu favor para que aconteça gol para os dois lados e não aconteça o 0-3, tá? Depois que eu apliquei esse filtro aqui do BTTS, que é um filtro pronto, tá? Digo novamente. Esses dois jogos que estão em primeiro, estão aqui em primeiro porque já estão favoritados, tá? O Bolonha e Inter e SJK e Oulu, tá bom? Então ele já tá ali em primeiro. Inclusive, esse jogo da Finlândia tá acontecendo agora, vamos ver como é que tá. Ó, está 1-0, tá? Esse jogo está 1-0 nesse momento e está nos 56 minutos. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá, ó. Os 4 jogos anteriores que ele tá trazendo aqui, teve BTTS 2, 3-1, 1 e 2-1, tá bom? Então tudo isso ele traz para que a gente faça a operação, tá bom? E o outro jogo é Bolonha e Inter, certo? Então eu faço essa classificação da odd mais baixa, tá? Para a odd mais alta. Então eu venho e faço essa classificação, né? Depois de selecionar o filtro do ambas marcam, eu clico aqui no BTTS sim, né? E classifico para a odd mais baixa, que é a maior probabilidade, para mais alta, tá? Esses dois jogos aqui já estão favoritados, como eu falei antes. Qual é o jogo que tem maior probabilidade de BTTS? Portland e o San José. Esse jogo vai acontecer às 10h30. Por que não está favoritado, Cristian? Porque é um jogo 10h30 da noite, sábado de noite eu não vou acompanhar esse jogo. Então eu não selecionei, tá? Mas é o jogo que tem maior probabilidade, certo? Depois é o jogo do Bolonha e Inter de Milão, tá bom? Então eu venho aqui, abro o jogo e abro a pré-análise do jogo da Inter, ok? E aí eu vou fazer toda a análise. Eu já sei que é um jogo protocolar, ok? E eu venho aqui em temporada atual. Na temporada atual, eu vou ver que o Bolonha tem 1.04 gols marcados por jogo e 1.12 sofrido. É uma equipe que fez e sofreu um gol por partida, tá? Já a Inter de Milão tem uma média de 2 gols marcados por jogo e sofrido 0.88, tá? Mas aí, por ser um jogo protocolar e sabendo que tem alguns jogadores como o Akanji e como o Thuram, que é um dos principais atacantes, que estão fora do jogo, assim como o Dumfries também e o Çalhanoğlu, que também está fora. Qual é a probabilidade da Inter de Milão fazer 2 gols? Tá? Sendo que é um jogo protocolar, sem decisão, sem disputa por muita coisa, ok? E temos um outro time que faz poucos gols, né? Então, isso já me dá um norte muito grande. Depois eu vou olhar aqui para o profit acumulado. No profit acumulado eu vejo que apenas uma vez a Inter de Milão, eu vejo que apenas uma vez o Bolonha perdeu de 0-3 jogando em casa, e eu vejo que apenas uma vez a Inter de Milão perdeu por 3-0 jogando fora de casa. 3 vezes a Inter de Milão venceu por 3-0
e uma vez apenas o Bolonha venceu por 3-0, tá? Tirando esse 0-3 aqui que aconteceu 3 vezes, né, por ser a Inter de Milão, nos últimos 51 jogos, que me deixa um pouquinho mais preocupado, tá? Mas 3-0, 3-0 e 0-3 apenas uma vez ou nenhuma vez, certo? Então isso sim é um bom número que eu tenho para operar. Agora eu vou pro mercado, tá? E aí eu vou mostrar operacionalmente como que é essa operação. Bom, estou aqui então com o mercado aberto do Correct Score e como que eu vou fazer essa operação, tá? Vou vir aqui, vou clicar em Lei 0-3 e vou clicar em Lei 3-0, ok? Vou operar com a mesma quantia de dinheiro, tá? Com a mesma quantia. Christian, qual é essa quantia que tu indica? Qual é a gestão que tu indica para essa operação, tá? Tendo em vista que o meu hedge ele pode ser de 25%, tá? Eu costumo trabalhar com 50% da minha stake, certo? Então eu vou estipular uma stake fixa que você tem e aqui você vai trabalhar com meia stake. Então eu vou usar aqui um valor fictício, tá? E R$ 2.500, certo? É isso que eu vou investir. Vou fazer a entrada e já vou mostrar para vocês como seria essa saída, tá? Então, notem que se eu tivesse operado só o 0-3, eu iria lucrar R$100, tá? Se eu operasse só o 3-0, eu ia ganhar R$ 39. Como eu estou operando os dois, eu estou lucrando R$ 139. Mas o investimento que eu estou fazendo é o mesmo 2.500. Porém, vamos imaginar que eu tivesse só no 0-3 e o Bolonha faz o gol, pronto, eu não tenho mais risco nenhum. Ao contrário também, não teria risco nenhum, né? Mas aqui vai acontecer gol. Eu preciso de um gol de um dos lados, tá? Então, eu não vou sair quando acontecer o primeiro gol, porque eu já estou esperando esse gol, certo? Então, assim, 3-0. O 0-1, eu estou em red no 0-1, né, no 0-3, e estou em green já no 3-0 matou, né? Agora, se acontece o 1-0, o 0-3 matou e eu estou em red no 3-0. Tá bom? Deu para entender? Então essa é a dinâmica. O que que eu quero? Que aconteça gol do outro lado. É isso que eu vou querer. A partir do momento que o jogo está 1 ou 0-1, eu quero o gol do time adversário. O que não aconteça mais gol nenhum. Muitos jogos, às vezes, acontece o gol, o jogo morre. Ou acontece o gol, o jogo abre. Certo? Então, qual que é o meu fecho? Qual que é o ponto aqui que eu vou fechar a minha posição? Se por acaso o jogo estiver 0-2. Tá bom? Então, independente do momento, eu costumo sair. É claro que o nosso head ele vai ser maior se estiver 0-2 lá no minuto, perto do minuto 75, tá? Vamos supor que esteja 0-2 aos 30 minutos de jogo, né? Não vai estar um head muito grande, porque ainda tem muito jogo para acontecer, tá? Mas supondo que o jogo esteja 0-2 lá nos 75 minutos, o que vai acontecer? Esse 3-0 já pagou, então esse R$ 39 aqui tá pago, tá? Mas o 0-3 eu vou precisar sair. E aí como é que eu faço a saída só de um placar, tá? Se eu estiver, né, nessa situação, o 0-3, eu vou clicar aqui no back, tá? Do 0-3, porque o 3-0 já vai estar com odd 1000, então eu clico aqui no back, tá? E eu vou simular aqui que a odd vai estar a 5, por exemplo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o 2.500 que eu resolvi. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui aproximadamente 2.400 para dar uma equilibrada, tá? Nesse head, tá? E vou sair do 0-3. Vou sair do 0-3 e vou equilibrar os valores, o head que eu tive nos outros placares. Mas nota, eu ainda estou no 3-0, porque não compensa sair, já está a 1000, tá? Mas eu distribuí o head, né? Vou fazer mais ou menos uma distribuição desse head em todos os placares. Então eu estou fora do mercado nesse momento, assumindo o head, tá? Então eu saio de forma individual, clicando em back. Eu entrei em lei e vou sair em back somente no placar que eu estou, porque o outro já aconteceu. Qual que é o outro ponto de saída? Não existe outro ponto de saída. Se o jogo tiver 0-0, você vai ficar. Se tiver 0-1, você ficar. Se tiver 1-0, você vai ficar. Deu o 2-0, você vai sair, tá? É isso. Essa é a estratégia do BTTS no CS. Certo, pessoal? Então, eu tô trazendo esse vídeo aqui, ele é um pouco mais longo, tá? Mas mesmo assim, você viu que eu tive que abreviar várias coisas aqui,
porque o entendimento de uma estratégia ela é um pouco mais complexa, tá? Mas a pedido de vocês, eu estou aqui compartilhando e trazendo esses princípios que você tem que entender, tá? Primeiro, a diferença do que é o BTTS mesmo, né? E algum engano que às vezes as pessoas pensam, e como a estratégia funciona de ponto de saída. Christian, eu posso entrar em pré-live nessa operação? Pode entrar pré-live, não tem problema, tá? Ou pode analisar o jogo também no início. O mais importante aqui é o fechamento, sempre no 0-2. Turma, então é isso. Mais um vídeo aqui para vocês, espero que vocês gostem, espero que vocês entendam. Nós vamos trabalhar na Copa do Mundo essa estratégia, tá? Assim como outras, e é importante que você esteja alinhado, porque a Copa já está chegando, tá bom?